cultura do cancelamento, né? Nada mais, nada menos do que um novo nome pro boicote. Como eu expliquei em um vídeo anterior, isso não funciona. Você ir até o perfil da pessoa, você comentar, você visualizar, você tá dando atenção para ela. Logo, você está dando relevância para ela, você tá fazendo ela continuar sendo assunto enquanto você compartilha sobre ela. Mesmo que isso seja de uma forma negativa, seja de forma de hate. Atenção é a atenção no final. De fato, mata a carreira de alguém é a irrelevância, sabe? Que é sinônimo de ser esquecido. Tem artistas por aí que as pessoas estão tentando cancelar há anos. A Anitta, por exemplo, que vocês veem? O povo tá tentando boicotar ela há milhares de anos, sabe? Só que isso faz ela continuar sendo assunto, porque as coisas boas que ela faz viram assunto e as coisas ruins que ela faz também viram assunto, mantendo ela uma notícia, entende? Você amando ou odiando alguém, não importa a atenção, é a atenção no final, você continua alimentando a fama dessa pessoa. Mas então qual o grande problema da cultura do cancelamento, do ser cancelado? Por que tanto que as blogueirinhas reclamam tanto sobre isso? E a resposta é simples, a coisa de perder patrocínio, perder dinheiro. E aí que tá. Não dá pra cancelar alguém dando atenção pra ela. Não dá pra tirar alguém da mídia dando atenção pra ela. Os maiores exemplos disso são o PewDiePie, não sei se é assim que fala, e o Michael Jackson. Mesmo que a mídia esteja dando atenção pesada, sabe? Fazendo da vida e da carreira da pessoa um inferno. Hoje em dia a gente ainda tem internet pra perseguir a pessoa em tempo real. Lembra do drama do PewDiePie? Lembra que ele foi pintado como nazista pela mídia e usaram isso pra fazer pressão em cima do YouTube, dizendo tipo, o PewDiePie, o maior YouTube daí, é nazista e vocês estão passando pano pra nazista. Aí vocês vão rodar junto com ele. E o que aconteceu? O PewDiePie só cresceu até hoje. O YouTube também, que vive sendo criticado, inclusive pelos próprios usuários, continua crescendo. Só que o problema é a perda de patrocínio. Tipo, os dramas do PewDiePie acabou dando, sabe, consequências em todo mundo da plataforma. Caso que esses dramas fizeram grandes marcas tirarem dinheiro de lá. E pra vocês não dizerem que cultura do cancelamento é algo da nossa geração, lembre do Michael Jackson, lembre o que esse cara passou, lembre que a mídia 24 horas por dia ficava perseguindo ele e toda hora mandava notícia negativa dele, né? Seja sobre boatos ou histórias péssimas, horríveis sobre a vida pessoal, sobre a história dele, até de... Vocês lembram, né, de acusações de crimes bárbaros como a pedofilia. Todo mundo ficou contra ele. Ninguém queria ter um nome relacionado a ele. Ele chegou ao fundo do poço. Mas ele ainda, hoje em dia, é o rei do pop. Ele ainda, hoje em dia, é uma pessoa muito admirada. E o que ajudou, sei que os fãs vão, talvez, sei lá, discordar de mim, mas o que ajudou a ele a continuar sendo a pessoa que ele é, tipo, marcou na nossa cultura, foi essa tensão negativa. Por causa que fez a ele ser algo que a gente falava todo dia. Qualquer coisa que ele fazia virava notícia, mesmo ruim ou não. Então ele virou algo da nossa cultura. É só comparar, gente. Existem artistas bons que fazem um ótimo trabalho. Não falando que o Michael Jackson não fez, mas existem artistas muito bons que não causam drama. Que, tipo, só se focam na música. E eles focam, porque as pessoas não falam sobre eles. O que dói em ser cancelado, como eu disse, sabe? O que dói nessas blogueirinhas é perder patrocínio. Vocês acham mesmo que essas críticas, elas, sei lá, elas atingem a consciência dessas blogueirinhas, por isso que elas deletam comentários? Não. É por dinheiro, sabe? Elas deletam os comentários para que os patrocinadores delas não vejam que elas estão com reputação ruim e tirem o dinheiro delas. É que as marcas, elas basicamente compram as blogueiras, elas compram as almas das blogueiras. É que assim, né, tipo, quanto mais a reputação de alguém é boa, quanto mais uma pessoa é amada, mais as marcas ficam interessadas em trabalhar com a pessoa para poder ter o produto relacionado com o carisma da pessoa, entende? Se as pessoas amam tanto o influencer,
elas vão acabar comprando as coisas que esse influencer indica. Nenhuma marca quer ter os seus produtos relacionados a alguém odiado, porque ninguém vai querer comprar as coisas que essa pessoa tá indicando. Então é isso. Esse é o medo, o patrocínio, não o resto. A atenção é a atenção no final. Só que o que a cultura do cancelamento tem de diferencial, o que ela faz? É a onda do hate. Isso também não é uma coisa nova. Quando o hate está muito alto, acontece que tem episódios que as pessoas vão até os patrocinadores que estão patrocinando tal artista, celebridade, e cobram do patrocinador, tipo, falando, você está patrocinando aquela pessoa, então vocês estão passando pano pra esse artista, cantor, celebridade e tal. E nisso fica mais fácil perder patrocínio, tipo, acho que as pessoas perceberam e já vão direto na ferida dos influencers. Tanto que as marcas, elas correm quando uma pessoa tem algum drama, sabe, acontecendo, elas já vão lá e já cancelam totalmente o patrocínio, com medo das pessoas ir lá atrás de qual patrocinadores estão patrocinando tal celebridade. E aí ela perde muito dinheiro. Só que eu só acho engraçado que as pessoas reclamam disso quando acontece com um artista que elas gostam, ou quando acontece com elas mesmas, mas quando é com outra pessoa, nossa senhora, chega até a própria pessoa a pedir, né, mas aquela coisa, né, cancelamento no cu dos outros é refresco, mas quando é com eles mesmos, aí não. Bitch, why you mad? E o fato é que muita gente tá na internet não porque gosta, mas sim por dinheiro. Então, se você tira o apoio financeiro para essas pessoas, é como se não tivesse mais motivo de continuar na internet. O que as pessoas realmente fazem porque gostam. Yeah, I got you. I got this on camera. Pra tentar provar meu ponto, eu vou pegar vários exemplos. Vai ficar até meio longo esse vídeo, mas espero que você possa entender. Os primeiros dois exemplos que eu vou dar é da gringa, porque eu acompanho mais a gringa. Também de onde nasceu o nome, cultura do cancelamento. Não é 3 casos, tá? É do Manny, de um cara que se dizia ser psicólogo pra ganhar dinheiro com isso na internet, e um cara que se suicidou, que o pessoal tá dizendo que a cultura do cancelamento matou ele. E na minha opinião não foi a cultura do cancelamento que matou ele, sim a doença psicológica que ele tinha. Não, eu não estou passando pano pra cultura do cancelamento, gente. Eu só estou dizendo que não é bem assim. E por isso que eu trouxe esses exemplos pra tentar explicar o meu ponto. Primeiro exemplo, o Manny. Não sei se vocês conhecem, o maquiador, influencer, Manny. Tipo, ele é um daqueles influenciadores de maquiagem que ganha dinheiro pra mentir sobre maquiagem. Ele pega tipo um produto e fala, esse produto é maravilhoso e uma bosta. Vocês sabem disso, né? Pra eles terem esse poder de influência, como eu expliquei, eles precisam ser amados, as pessoas precisam gostar dele logo pra comprar as coisas sem pensar. Porque vocês sabem como é que é. Manny, ele só ganhou fama, sabe? Ele, tipo, sabe? Entrou na boca do povo. Depois ele conseguiu virar amigo do Jeffree Star. Não sei se vocês conhecem o Jeffree Star, que é o segundo maior maquiador do YouTube. A coisa de fazer collab com as outras pessoas é tipo assim, normalmente 2 pessoas que têm o mesmo número fazem collab juntos, e aí tipo, elas dividem seguidores, sabe? Seguidores que não conheciam você vão acabar te conhecendo porque você fez collab com alguém, vocês sabem disso, né? Muitas pessoas ultimamente, elas começam a tentar fazer collab com alguém bem maior do que elas. Não só collab, elas fingem ser amigos de alguém, fingem gostar de alguém, para que os seguidores desse influencer acabam sendo fã delas também, tipo, ser fãs por causa que, já que você é amigo de quem eu gosto, então você é meu amigo também. Então, quem ajudou o Manny a ter uma carreira foi ele fingir ser amigo do Jeff. Tipo, a ajuda foi tanta que o Jeffree Star acabou ajudando ele a construir a própria empresa de maquiagem. Não só eles, o Jeffree Star ajudou várias pessoas a construir a própria empresa, a própria fanbase, que na verdade era a fanbase do Jeffree, dando apoio para essas pessoas. E o que aconteceu? Um belo dia, o Jeffree Star brigou com o Manny e com outras pessoas aí. Tipo, eles se separaram. Até aí tudo bem. Só que há anos que tinha, tipo, rumores de que tinha acontecido, de que o Jeffree Star tinha sido usado, mas nunca vi uma confirmação, então tudo bem. Só que aí um belo dia, esse grupo de amigos acabou postando uma foto
aonde pintava o Jeffree Star como um tipo de lixo que eles tinham se, sabe? Foi melhor pra eles ter se livrado desse peso. É assim que ele foi cancelado. Se vocês ouviram falar sobre esse drama e não entenderam, foi isso que aconteceu. E tipo, a pergunta é por que eles foram cancelados por causa de uma foto? Não foi por causa de uma foto, mas é só pensar, tipo, calcular o que aconteceu aí. Aquela coisa de os fãs do Jeffree que davam apoio pro Manny, sabe? A fanbase do Manny cresceu com a fanbase do Jeffree dando apoio pra ele crescer. Entendeu isso, né? No dia que o Manny cagou pro Jeffree, os fãs que eram fãs primários do Jeffree acabaram se sentindo traídos. Acabaram, tipo, como assim, sabe? Já que eles eram mais fãs do Jeffree, eles pegaram e saíram de lá, pararam de dar apoio pra ele. Não só isso, o pessoal começou a criar a teoria de que o Manny fez isso com vários outros influenciadores, que ele só se aproximava dessas pessoas pra conseguir a atenção delas e roubar os fãs dela pra poder construir a própria fanbase. Só que é tipo uma fanbase toda assim, sabe? De outros influenciadores do que ele mesmo. E tipo, essas fanbases dos outros influenciadores saíram também do canal dele, sabe? Cancelaram a inscrição, acusando ele de usar as outras pessoas como escadinha. De, tipo, enganar, fingindo ser amigo. Entendeu isso, né? Porque, nossa senhora, tem pessoas que não imaginam que tem gente que faz vídeo junto fingindo amizade por fama. Oh, que surpresa! E, tipo, esse foi o cancelamento dele. Não foi por causa de uma foto em si, mas foi por causa da questão de descobrir a falsidade. Então, tipo, o cancelamento foi deixar de se inscrever e deixar uma crítica pra trás. Tipo, isso é ser cancelado. Nossa, que horror! Qual é o choque de saber que existem pessoas que podem ficar decepcionadas com alguém e decidir não dar mais apoio pra essa pessoa? O interessante disso é que nessa época ele perdeu bastante, muito inscrito. Só que ele ainda continuou sendo famoso, ele ganhava em média mais de 400 mil visualizações acima. Tipo, ser cancelado, mas continuar sendo famoso, continuar sendo um influenciador. Só que a coisa, o que doeu mesmo é que por causa do hate ele acabou perdendo muito patrocínio. Ninguém queria ter a marca envolvida com um cara que tinha fama de traidor. Então, tipo, aí ele fez um vídeo esses dias, tipo, chorando, quase chorando, tipo, nossa senhora, foi tão horrível ter sido cancelado e tal. Você não foi cancelado, você não deixou de ser famoso em nenhum momento, você só perdeu o patrocínio. Entende? Tipo, a dor da pessoa é perder dinheiro, não ser cancelado, porque ele não deixou de ser famoso, tá entendendo? O segundo exemplo foi um cara que ele se vendia como médico psicólogo na internet, tanto que ele era meio que coache, sabe? Ele vendia consultas bem caras na internet. E ele cresceu, ele fez a fama dele fazendo meio que diagnósticos do psicológico de celebridades. Ele pegava uma celebridade qualquer e ficava fazendo um monte de vídeo em cima dessa celebridade, acusando essa celebridade de ser maluca, de ser psicopata, de ser sociopata, de ser uma pessoa ruim, de ser drogado. Ele fazia isso, ele ficava dando diagnóstico médico, sem ter contato com a pessoa, sem saber nada de íntimo da pessoa, só pegando trechos de vídeo e usando isso pra poder acusar essas pessoas de um monte de coisa e construir uma carreira em cima e ganhar dinheiro por cima disso. E o pessoal acreditava nos diagnósticos dele, se baseando na coisa dele se dizer ser, sabe, médico dessa área. E no final ele não era, ele mentiu, ele não tinha diploma nessa área. E essa foi a reviravolta, por causa que aí pessoas da área, sabe, reais médicos e os fofoqueiros expuseram toda a coisa errada que ele fez, que não só a questão de caluniar as pessoas, ele também estava fazendo falsidade ideológica e ganhando dinheiro com isso. Fala você, se você tivesse pagado muito caro para falar com um médico que é bastante conhecido na internet, e depois você descobre que ele não é médico porra nenhuma, que tudo que ele tá fazendo é achismo, e muitos dos julgamentos que ele faz com essas pessoas são muito prejudiciais, por causa que ele tá espalhando desinformações sobre doenças psicológicas que ele não conhece, ele não sabe, ele não estudou pra isso. Então ele foi de gênio da medicina para um charlatão que se aproveita da vulnerabilidade das pessoas. E aí, nesse caso, diferente do Manny, ele perdeu muitos inscritos, por causa que os inscritos que ele tinha na época, que eram bastante,
eram simplesmente derivado da questão das pessoas acreditarem que ele era um médico. E aí, quando as pessoas descobriram a verdade, elas se sentiram traídas, aí elas deixaram uma crítica e se desinscreveram dele. Isso foi ele ser cancelado. Ele não foi cancelado do jeito que ele tenta pintar, foi cancelado porque ele criticou o comportamento de algumas celebridades. Ele foi cancelado, aí você vê, sabe, a pessoa que agora, essa pessoa, esse psicólogo, ele tá tentando vender livro, explicando a experiência dele de ser cancelado, analisando toda a situação. E dentro desse livro ele tenta expor pessoas que ajudaram a expor ele na época, tentando cancelar essas pessoas, sabe? É que aquela coisa, né? Cancelamento do cu dos outros é refresco, mas em mim não. A gente chega no caso pior, que foi o caso do cara que teria se suicidado. Tipo, não, eles não escreveram isso. Eles escreveram como se a cultura do cancelamento tivesse matado ele diretamente. Tipo, a cultura do cancelamento mata pessoas. Não, é a pressão social que mata a pessoa já doente. A doença da pessoa tá matando ela e a pressão social chega. Por causa que quando você tá doente, você não tá pensando em dinheiro. Você tá pensando na sua doença, te consumindo. Eu expliquei isso em um vídeo anterior sobre aquela moça que se suicidou depois de um cara abandonar ela, e aí ela foi procurar a internet pra poder desabafar e ninguém acreditou nela e tipo, ela se suicidou. O pessoal tentou pintar como se a internet tivesse matado ela, como se críticas tivessem tentado matar ela e tentar demonizar críticas. Aconteceu um caso parecido com esse moço que se suicidou há semanas atrás. Um youtuber foi acusado de abusar e de estuprar até, tipo, o estupro era tão absurdo que ele teria estuprado a namorada dele num cinema, no meio de todo mundo. Tipo, eram umas histórias bem absurdas. Pintaram o cara como um monstro. Só que não só isso, tipo... É que... Não sei se vocês conhecem um outro youtuber chamado Ian Alex. Não sei se lê o nome dele assim. Que ele era muito amado na nossa plataforma. Até eu gostava de alguns vídeos dele. E tipo, esse Ian Alex era amigo desse Slavo. E não só isso, tipo, o Slavo, o Ian Alex e vários outros influencers, tipo, era um grupo de amigos que tinha eles e outras pessoas. E aí quando esse cara foi acusado, o Slavo foi acusado, tipo, o grupo de amigos se voltou contra o Slavo, apoiou a menina e foi contra o Slavo. E tipo, essa questão de você apoiar a menina fez a acusação dela ter mais fundo. Por causa que parecia, tipo, os amigos do cara estão contra o cara. Então, essa acusação tem que ser verdade. Naturalmente, a internet foi pra cima do Slavo. Tipo, não foi só a fanbase do Slavo que se voltou contra ele por causa da acusação, mas a fanbase do Ian Alex e dos outros influencers do grupo de amigos foram contra eles. Tipo, fazer justiça social em cima, como se ele fosse, tipo, um predador sexual pego e exposto na internet. Então, imagina só. Seus amigos estão contra você, os fãs dos seus amigos estão contra você e os seus fãs estão contra você. Ele sofreu crítica massiva. Ou seja, ele foi cancelado. Mas não foi isso que aconteceu. Teve uma reviravolta. O Slavo ficou quieto por uns dias e aí ele voltou com provas. Ele voltou com um monte de print de conversa provando que a ex-namorada dele tinha mentido sobre ele. E não só isso, sabe? A coisa dos prints das conversas acabaram que alimentando uma teoria de que os amigos dele tiveram feito, sabe, um complô contra ele para acabar com a reputação dele e causando um cancelamento. O motivo, eu não sei se descobriram o motivo de por que queriam matar a reputação de um dos amigos dele. E aí, né, o que aconteceu? O pessoal que tava contra o Slavo percebeu que errou e foram contra o Alex. Foram pedir explicação pro Alex. E o Alex simplesmente não disse nada. Ele não pediu desculpa, ele não nem tocou no assunto, sabe? Ele ignorou completamente a situação. E aí ele começou a ser cancelado. Ele começou a perder também um monte de inscritos, um monte de fã começou a questionar a ética dele. E foi, tipo, dias difíceis pra ele, mas ele simplesmente ignorou, simplesmente fingiu que isso não estava acontecendo. E atualmente,
passou. Hoje em dia o canal dele tá normal, sabe? Ele prosseguiu, ele tá fazendo vídeos normais e o pessoal esqueceu o que aconteceu. Não é que esqueceu. As pessoas que cancelaram ele foram embora do canal dele, não confiam mais nele, então não são mais fãs dele. Só que ele conseguiu conquistar outros fãs e tem aqueles fãs que não estão nem aí pra ética dele, só querem ver o conteúdo dele. Então ele foi cancelado. Tem pessoas que são canceladas massivamente pela internet toda e prosseguem a vida como se nada aconteceu. Mas tem pessoas que são canceladas e não aguentam. Por quê? Por que que um conseguiu virar o jogo e por que o outro se suicidou? Tipo, a cultura do cancelamento mata as pessoas? Não. Dizendo de novo, não. O que mata as pessoas é doença. Vocês têm que parar de ignorar que depressão mata pessoas. Depressão é uma doença, ela mata. E pressão social ajuda a pessoa já doente a piorar. O Alec era doente psicologicamente. Eu vi um monte de gente ignorar esse detalhe. Ele tava há anos lutando contra uma doença e aí vem uma situação que pegou ele, entendeu? O cara já tava fragilizado emocionalmente e psicologicamente. É que nem o caso da menina lá que se matou. Tipo, a namorada dele sabia disso, com certeza sabia disso. Assim como o namorado ou noivo dessa mulher sabia que eles estavam maus e mesmo assim viraram as costas para as pessoas que eram entes queridos delas e viraram as costas nem aí, entende? Tipo, as pessoas da vida dessas pessoas fuderam com elas. Não pessoas indiretamente que não tem um contato pessoal com a pessoa que fudeu com ela. As do Alec tem um bônus por causa desse saber que a pessoa tava doente. E aí essa namorada se aproveita da fragilidade emocional pra derrubar de vez a pessoa, porque a pessoa já tava mal. Então você sabe que qualquer pressão pode fazer mal pra pessoa. Todo mundo que tem um parente com doença, ou pessoas que têm doença, sabe que pessoas doentes, fragilizadas, é fácil de você machucar ainda mais a pessoa. Pelo simples fato de pessoas doentes precisarem de muito apoio, precisarem se sentir queridas e amadas pra poder, sabe, não ficar só focado na doença. A questão da pressão social é mais uma pedra em cima de alguém que tá carregando bastante peso. É que assim, como é que eu explico? Existem vários tipos de vulnerabilidades. Existe a vulnerabilidade social, a vulnerabilidade física e a vulnerabilidade emocional. Todas elas são... Acho que a vulnerabilidade emocional, psicológica, é a que mais as pessoas ignoram o quão mortal é. Se você tá vulnerável emocionalmente, psicologicamente e você tá rodeado de pessoas tóxicas, isso pode se tornar mortal. Porque dá pra entender, né? Por isso que pessoas vulneráveis psicologicamente devem ser protegidas para que pessoas ruins não encontrem elas e destruam elas. Imagina você já cagado, já mal, já doente e de repente todo mundo começa a te acusar de alguma coisa que você não fez. Todo mundo começa a te julgar, os seus amigos começam a te julgar, os seus fãs começam a te julgar, e essa acusação vem de alguém que você amava. Todo mundo se afasta de você porque você de repente é um monstro. Mas o real monstro, ele tá apontando pra você com uma tocha na mão, te acusando de começar um incêndio que tá te consumindo. Nesse momento que existem pessoas que conseguem fugir do incêndio, apagar o fogo e voltar para poder lutar contra o monstro, mas existem pessoas que simplesmente deixam o fogo consumir elas até elas acabarem, virarem pó, esperando que as pessoas possam enxergar através da fumaça a verdade. E por que que as pessoas deixam isso acontecer? Porque elas não estão bem. Muito, muito fácil você derrubar alguém que já tá com muito peso nas costas, como eu disse. Tipo, ela não vai levantar, porque ela não aguenta mais carregar o peso que tá sobre ela. Ela vai simplesmente desmoronar, porque ela não está lidando só com isso de agora, só, por exemplo, essa acusação de agora. Ela tá lidando com muitas dores emocionais do passado, tá lidando com muita coisa. Então uma coisinha a mais não é uma coisinha, tipo, é o pingo no copo d'água que derrama, essas coisas. É muito fácil você enforcar alguém e matar a pessoa sem ar se a pessoa já tá sufocada, se a pessoa já não tá conseguindo respirar direito. A gente vê o tempo todo pessoas que passaram por merda e sobreviveram, pessoas que passaram por merda e não sobreviveram, morreram. No simples motivo que essas pessoas que não conseguiram sobreviver não estavam bem. Como eu disse no outro post, cada pessoa tem a sua batalha, cada pessoa tá lidando com os próprios problemas. E tem gente que tá lidando com muita coisa de uma vez só.
E, tipo, não fode pra uma pessoa que tá lidando com muita coisa de uma vez só. Mas tem gente que fode pessoas que estão lidando com um monte de coisa porque sabe que essa pessoa vai se fuder na hora porque ela não vai conseguir lidar com um problema a mais na lista de problemas que ela tá tendo que lidar com uma vez só, entende? Às vezes a gente não percebe que essa pessoa tá doente por causa que essa pessoa tá usando uma armadura pra esconder os próprios machucados. E ainda mais a gente não consegue enxergar os machucados dessa pessoa quando ela tá sendo desenhada como um monstro. E a gente acredita que essa pessoa seja um monstro. Então, tem uma perversidade vindo dessa ex-namorada que acusou essa pessoa, que queria desenhar ele como um monstro. Sim, tem ativismo por trás disso, mas também aquelas influências indiretas. É aquela questão, gente, que não só do feminismo, sabe? Vem de todos os lados. A gente vive numa época de tribalismo muito forte. Tipo, vocês percebem isso? Toda hora, grupinhos por aí acusam os grupinhos e os grupinhos tentando desenhar as pessoas opostas a elas como monstros e elas como, sabe, mocinhos que estão combatendo o mal. Então, sempre que eles podem pegar alguém do outro lado e desenhar como monstro, elas vão fazer para poder usar esse monstro como base das ideias delas. Dá pra entender o que eu tô tentando dizer? Os ativismos fazem isso. O feminismo, como eu vivo falando nos meus posts por aí, eles usam a questão das mulheres terem buceta, como eu tenho também, pra poder cobrar apoio das outras mulheres. Tipo, primeiro que elas se desenham já como vítimas só por ter uma bucetinha. E todas nós temos que ser unidas porque a gente, em comum, carrega uma buceta. E como eu já disse em milhares de posts, a minha buceta não fica na minha buceta, a questão da minha moral, da minha ética. E não é porque duas mulheres têm isso que elas são iguais no final. Tipo, isso não significa nada. Muitas mulheres são monstruosas e elas usam ativismo, sabe? Não é o ativismo que mata pessoas. Ativismo não é uma pessoa, é alguma coisa que as pessoas usam por motivos egoístas, fingindo que estão fazendo por coisa nobre. Elas usam o nome feminismo para poder atacar as pessoas. Elas inventam que estão fazendo coisas por motivos nobres, mas na verdade elas estão fazendo coisas por motivos egoístas. Isso é óbvio. Confiar, porque é caso que a gente é obrigado a acreditar na palavra da vítima, que nem é o caso da Nájila, só porque é mulher, obviamente tem que ser uma vítima, uma coisa assim. E o que isso tem a ver? É que nem... Olha o que as feministas de telão fazem. Elas gostam de pegar, tipo, casos graves pra poder dar gravidade à acusação delas, entende? Tipo, elas tentam fazer que rejeição seja tão grave quanto o racismo, entende? Elas tentam misturar as coisas. As blogueiras, elas fazem muito disso. Elas tentam fazer a opinião ser vista como discurso de ódio. Discurso de ódio é algo completamente diferente de ter uma opinião contrária. Mas ela sempre fica tentando levantar essa coisa de discurso de ódio pra tentar criminalizar opiniões, assim como ativistas tentam criminalizar a rejeição. Quererem criminalizar opiniões é questão de, como eu disse, não a rejeição, a questão da reputação delas, para proteger a reputação delas, de fazer parecer de que se você tá dando opinião negativa, você tá fazendo discurso de ódio. E se as pessoas estão fazendo isso em massa, elas estão cancelando elas. Tipo, cancelamento mata pessoas. E usam um caso de alguém que suicidou porque tava doente. Ignora a questão da doença, só pega só o suicídio pra poder dizer que isso mata, sendo que não, entendeu? O foco delas é perder dinheiro. Você pega uma coisa que não é grave e tenta pintar isso como grave pra poder criminalizar pessoas que estão fazendo isso. Não é isso, é que a questão de apelo emocional. Eu odeio apelo emocional. Tipo, elas tentam se fazer de vítima de algo comum, que é crítica, de que marcas não quererem dar apoio, porque, gente, faz parte, entendeu? Faz parte do jogo. Se você se expõe na internet, você expõe a sua opinião. E se você vive da sua opinião, se a sua opinião é seu ganha-pão, faz parte, é a sua opinião acabar destruindo o seu ganha-pão, sabe? É uma consequência, é um risco da coisa, sabe? Faz parte do jogo. Tipo, não tem como você viver de opinião e tudo dar certo. Um dia isso vai dar merda, faz parte do jogo. Se você tá arriscando esse mercado, você tem que estar consciente dos riscos. Eu não gosto desse povo que fica se vitimizando, que fica pegando coisa grave e esquecendo, sabe? Não esquecendo, elas distorcem pra poder se fazer de vítima.